Olá, graça e paz a todos que estarão vendo ao vídeo, e hoje nós estaremos dando continuidade ou terminando o estudo que nós estamos tendo no Catecismo de Heidelberg, através de duas perguntas que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a segunda pergunta, o que eu devo saber para viver e morrer nesse fundamento, que é o consolo. A gente está vendo a respeito do consolo. Vimos o consolo pelas Escrituras, primeiramente, né? E agora nós estamos vendo o consolo pela graça. E respondendo aqui, trazendo alguns argumentos a respeito das respostas que são dadas, né? Por exemplo, como são grandes meus pecados e minha miséria, eu preciso saber disso. Como sou salvo de meus pecados e de minha miséria, e como devo ser grato a Deus por tal salvação. E essas respostas nós nos baseamos em várias passagens, como Mateus 9:12, João 9:41, Romanos 3:10, 1 João 1:9-10 e assim por diante. São várias passagens que são colocadas aqui e nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos meditar então em três aspectos. Nós vimos sobre a graça consoladora no último estudo e agora nós vamos ver a respeito da Bíblia. A Bíblia como nosso espelho, a Bíblia a luz da redenção e como que o servo de Deus, ele é grato. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de mais nada, nós vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer-te o nome. Nós queremos também, meu Deus, te agradecer pela salvação em Cristo Jesus, te agradecer por aquela obra tão maravilhosa que Ele realizou em nosso lugar, morrendo, ressuscitando e nos dando assim vida e vida eterna. Muito obrigado também pelo perdão pelos nossos pecados, pela nossa remissão e a nossa redenção. Agora, Senhor, nos instrui através da Tua palavra e que possamos aprender, Senhor, um pouco mais de Ti. No nome santo de Cristo Jesus, é que nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Amém. Eu quero ler com você, primeiramente, o texto de Efésios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrar aqui a nossa condição. E é isso que a Bíblia mostra, né? Por isso que eu falei que a gente vai tratar primeiramente do caso, respondendo, tendo alguns argumentos a respeito das respostas que foram dadas ali no catecismo, e falando a respeito da Bíblia, que é o nosso espelho, ok? Então vamos lá, Efésios 2, a partir do versículo 1, nos diz assim: Ele vos deu vida. E por que Deus deu vida? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós vimos no estudo anterior falando sobre a graça consoladora. E dentro dessa graça consoladora nós vimos algumas coisas especialmente importantes na questão de que quem a pessoa era antes, né? Não tinha pai, não tinha direção, não tinha segurança, e o que a graça de Deus fez por nós, nos dando um pai,
né? A partir então nós temos uma paternidade, a segurança, um lar, um redentor, e hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos protegidos e nós somos dirigidos. Então é isso que nos consola, tanto hoje, no dia que nós vivemos, e também no dia da nossa morte. Essa é a certeza que nós teremos, que nós estaremos com Cristo na glória. O que eu quero ver hoje com os irmãos é que a Bíblia reflete que realmente quem nós somos. Portanto, o que o apóstolo Paulo ele escreve aqui é exatamente isso. Ele mostra a nossa condição. Ele mostra a condição de todo aquele que vive sem Deus. E as escrituras, então, elas são aplicadas aqui à nossa mente, ao nosso coração pelo Espírito Santo, onde nós conhecemos a nós mesmos e nos vemos, primeiro, sem falsidade, segundo, sem a máscara do orgulho, terceiro, sem a máscara da vaidade, do amor próprio, do caráter corrompido pelo pecado. A Bíblia mostra exatamente a condição do pecador, a condição, quem nós éramos. E por que isso é importante, irmãos? Isso é importante para nós valorizarmos cada dia mais, dia a dia, aquilo que Cristo fez por nós, transformando a nossa vida, nos regenerando, nos dando vida eterna, nos dando um Pai, como já foi assim falado. E as Escrituras, por outro lado, mostram-nos o quê? O caminho da redenção, não é? Jesus Cristo, e unicamente Ele. E é somente através dele que nós obtemos a redenção. Não existe mais, não existe, não tem, não existirá nenhum outro meio, nenhum outro caminho, nenhuma outra forma de nós termos essa redenção na nossa vida. Então, o crente, ele não sobrevive sem o alimento das Escrituras, isso que é muito importante também. Ele não vive sem o alimento das Escrituras, pois sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, pelo Espírito, mostra a nossa miséria, mostra e nos convence de que somos dos nossos delitos, dos nossos pecados, e mostra também que somos pecadores, sem possibilidade nenhuma de autorremissão. Por quê? Voltando ao texto aqui, ele nos deu vida. E quem que precisa de vida? Quem está morto. Né? Às vezes você olha aí, desculpa o exemplo que eu vou citar, mas às vezes nós olhamos aí um acidente e geralmente lá os paramédicos, eles usam lá aquele desfibrilador para ressuscitar, para trazer a pessoa à vida, porque ela se encontra ali naquele momento, naquela condição, sem vida. E é isso que a redenção nos faz. É isso que Deus fez por nós. Nós estamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, onde nós andávamos outrora, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais também outrora nós andávamos, segundo as inclinações da carne. Hoje a gente vive segundo as inclinações do espírito, né? Fazendo a vontade da carne. Hoje a gente faz a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Ou seja, gente, hoje nós não andamos e nós não devemos mais andar segundo o curso deste mundo, segundo a nossa própria vontade, fazendo e querendo fazer e viver segundo a nossa vontade. Porque se a gente quiser viver assim, nós vamos deixar de ser bem-aventurados. Bem-aventurados, né? Nós vamos tomar nós sempre tomamos decisões erradas,
decisões que não serão como bênção para a nossa vida e nem para aqueles que estão à nossa volta. Mas ao contrário disso, se nós andarmos segundo o nosso Deus, segundo a sua vontade, sempre buscando fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus vai ser, talvez, talvez nos leve a pensar que é incoerente, né? Por exemplo, a gente olha lá para quando Jesus transforma a água em vinho, o que acontece ali? Acabou o vinho, estava numa festa e os criados vieram até Cristo, ou melhor, Maria veio até Cristo e disse: acabou o vinho, né? E tá, tudo bem. E aí ela fala para os criados: façam tudo do jeito que ele falar, do jeito que ele falar. E aí Jesus fala assim: tá, aquelas talhas, enche de água. Naquele momento, aqueles homens podiam pensar: não, mas peraí, isso é incoerente, é inconcebível, é inaceitável. O que acabou? Foi água ou foi o vinho? Foi o vinho. Agora ele está mandando encher de água. Mas aí eles se lembraram, não porque a palavra de Maria tinha poder, não. Mas eles se lembraram que Maria exortou eles: façam do jeito que ele falar. E assim eles fizeram. Eles encheram de água, né? E Jesus falou: leve agora ao mestre-sala. E eles levaram. E aí quando ele prova, ele diz: não, mas peraí, está alguma coisa errada. Geralmente, se dá primeiro o vinho bom. Depois que todo mundo está bêbado, ninguém vai sentir gosto de mais nada mesmo, né? Aí dá a bebida pior, né? E eu só estou citando esse exemplo porque muitas vezes, irmãos, Deus vai falar para a gente fazer alguma coisa que para nós será incoerente. No nosso modo de pensar será incoerente. Mas Deus nunca vai fazer nada para complicar a nossa vida. Deus nunca vai mandar a gente fazer nada que nós não sejamos capazes de fazer. Deus nunca vai mandar a gente fazer nada para nós estarmos nos dando mal, nós sermos envergonhados, nada. Quando nós somos envergonhados, é porque nós agimos segundo a nossa própria atitude. Quando as coisas dão erradas, é porque muitas vezes nós não fazemos aquilo do jeito que Deus mandou fazer. Se Deus manda, tá faltando vinho, e Ele mandar encher de água, encha de água. Encha de água. Porque Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Portanto, que nós reconheçamos a nossa pequenez diante da grandiosidade do nosso Deus. E mais, irmãos, o que mais a gente vê aqui? Que após isso, Paulo demonstrar essa condição, aí ele fala no verso 8: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no verso 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. E ele fala isso porque os efésios, alguns ali da igreja, estavam se vangloriando, estavam virando pessoas soberbas, achando até que eram mais crentes do que os outros, que talvez não tivesse o dom, talvez não tivesse a capacidade, talvez não tivesse condições de fazer as mesmas obras que alguns estavam fazendo dentro da igreja. Então Paulo, sabendo disso, ele escreve: olha, vocês são salvos, vocês foram salvos da mesma forma. Todos foram salvos de igual modo. Ninguém foi salvo. Você foi salvo de um jeito, porque o teu dom é maior. Você foi salvo desse jeito, porque o seu dom é menor. A sua bênção é maior, porque você faz mais coisas. A sua bênção é menor, porque você faz menos coisas. Nada disso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso está lá em Malaquias capítulo 4. Deus não faz acepção de pessoas. Nós recebemos de Deus aquilo do qual nós fazemos por merecer.
Deus retribui a nós aquilo que nós também ofertamos e nós recebemos. Então, portanto, o que o apóstolo Paulo fala aqui, que ele começa, lembrando que ele fala lá no começo no verso 1, ele fala: olha, irmãos de Éfeso, vejam bem, vós estavam todos mortos nos vossos delitos e pecados. Todos vocês andavam sobre o curso deste mundo. E vocês foram salvos pela graça de Deus. Portanto, todos nós estamos mortos em nossos delitos e pecados também. Cristo, porém, ao entregar sua vida imaculada e preciosa, remiu-nos, ressuscitou-nos espiritualmente e doou a nós a vida eterna. Esse, então, é o assunto que trata da Bíblia como o espelho. E agora eu quero tratar sobre a Bíblia à luz da redenção. E eu quero ler um outro texto, agora em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, a redenção e o Redentor, eles são revelados a nós pelas Escrituras, as quais nos conduz ou nos conduziu o Espírito Santo e por elas produziu a nossa fé, que nos liga definitivamente a Cristo. Portanto, o Salvador de nossas almas. A igreja coloca a Bíblia na mão do pecador. É isso, esse é um dos objetivos da igreja de Cristo. É olhar para a palavra de Deus e olhar com carinho, com amor, com gratidão, porque a palavra de Deus, ela mostra para mim, primeiramente, quem eu sou, mas não fica só nisso. A graça de Deus não para aí. A graça de Deus, ela continua, porque ela me mostra que mesmo mortos em meus delitos e pecados, mesmo quando eu andei no curso deste mundo, quando eu era filho da ira, da desobediência, pela graça eu fui salvo. Isso não foi mérito meu, foi mérito de Deus em Cristo Jesus, né? Que me deu a fé, esse dom inefável, e que também neste momento eu sou corrigido e continuo sendo corrigido por Deus para que eu seja perfeito e perfeitamente tenha condições de realizar toda a boa obra. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo, ele lhe aplica a mensagem, como fez conosco, ele aplica a mensagem no coração do pecador, a mensagem convincente e a mensagem edificante. E Jesus, Cristo, ele recebe o convertido nos seus braços santos. E é isso que aconteceu conosco. A Bíblia é a nossa redenção. Então a palavra de Deus continua o quê? Edificando o crente, como a gente acabou de ler aqui, para a obra cristã autêntica, para o crescimento ministerial no corpo de Cristo, a igreja. A Bíblia, né, toda, e não apenas parcelas denominacionais dela, postas em destaque e também em detrimento da totalidade, melhor dizendo, da totalidade da unidade. É isso que a Bíblia nos faz. É isso que a Bíblia mostra, que através de Cristo Jesus
nós somos unidos com Ele e através dele a igreja, ela continua unida. E por último, irmãos, a gratidão do salvo. Vamos ler um outro texto. Gálatas 2. Gálatas 2. Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Assim nos fala: logo, já não sou eu quem vive. Lembra? Lembra que eu falei da graça redentora, da graça consoladora? Que você não se pertence mais e que você é propriedade exclusiva de Deus? Olha só, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa, agora que nós vamos ver, a gratidão do salvo. O salvo, né, a habitação do Espírito Santo, vê transformada a sua vida pelas misericórdias de Deus, e ele é grato perenemente, louva o Redentor. E é isso que a gente faz. Agora, a partir de agora, nós só temos que ter uma vida de gratidão ao nosso Deus. Uma vida de louvor ao nosso Deus. Por esse ato maravilhoso. Onde quer que se encontre, né, você e em qualquer atividade que realize, então a obra do Espírito Santo está agindo na sua vida. Então, todo crente verdadeiro é um escravo, que a gente diz lá no grego, doulos, né? É o escravo de Cristo. É um diácono, um adorador, podendo dizer como Paulo, o apóstolo Paulo, aqui nesta carta. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a certeza que você precisa ter. Que Cristo vive em ti, né? Que você se move pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, porque Cristo vive em você. Você hoje é nova criatura. Já não tem mais nada que te separe do amor de Deus. Não é? Que ele diz que me amou e a si mesmo se entregou. Ou seja, gratidão, consagração não se separam, elas andam juntas. É como irmãos siameses, né? Eu acho que é isso. Irmãos siameses, que é a gratidão e a consagração. Então eu sou grato a Deus, e quanto mais eu sou grato a Deus, você se consagra muito mais a Ele. Não é? Então muitos cantam bonito, mas não são belos. Agora algumas coisas meio negativas, né? Alguns cantam muito bonito, mas não são belos dizimistas, e o testemunho não raro, às vezes é muito feio. Infelizmente, é essa a realidade. Então, isso significa o quê? Que querem que Deus a eles se consagre, mas na verdade não se consagram a Deus. E é isso, irmãos, que a gente precisa fazer. Nos consagrar cada dia mais ao nosso Deus. Isso faz parte da vida do cristão, né? É você cantar, você louvar, você adorar, e tudo isso aqui, em questão de os dízimos, de ofertas, de contribuir com a igreja, de trabalhar na igreja, de assumir uma responsabilidade na igreja, tudo isso faz parte do cristão, faz parte da vida do cristão, não é? Talvez você diga assim, mas eu queria trabalhar, fazer isso na igreja, mas eu não tenho esse dom. Então você olha para a igreja
e vê se aquilo que você quer fazer já não está sendo feito, então o que você vai fazer? Você vai lá e se oferece para estar ajudando, para estar auxiliando. E com isso você está louvando a Deus. Com isso você está se consagrando a Deus. Com isso você está tendo gratidão a Deus. Porque quando você se envolve na obra da igreja, na obra de Cristo, automaticamente é porque o Espírito Santo está se movendo em você. Hoje as pessoas falam muito sobre ser cheio do Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso domingo, né? Não propriamente essa questão. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Exatamente isso. É aquele cristão que se envolve, é aquele cristão que se dedica, é aquele cristão que não abre mão da sua fé por circunstância nenhuma, é aquele cristão que é um verdadeiro adorador, é aquele cristão que sente prazer de estar na igreja, é aquele cristão, é aquela pessoa que sente prazer de estar em comunhão com os irmãos, é aquela pessoa que sente que a sua fé ela vai ser acrescentada cada vez mais em Cristo Jesus. Quanto mais ela se envolver na obra, quanto mais ela for grata a Deus, quanto mais ela ler a Bíblia, quanto mais ela adorar, quanto mais ela orar. Isso é demonstração, irmãos, de uma forma bem simples, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Portanto, você olha para a sua vida e sente esse desejo de servir a Deus. Portanto, consagre-se cada vez mais a Ele. Seja cada vez mais grato a Ele. Não passe da igreja despercebido, não, meu irmão. Se levante, não é? Se dedique, se entregue. Da mesma forma como Cristo entregou por você, não é? Te consagrando, redimindo, limpando, lavando você dos seus pecados, que você também se entregue a Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu amor. E que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça a cada dia e a cada momento. Em nome de Jesus, nós encerramos aqui o nosso estudo e que Deus assim nos abençoe.